Amém. Apocalipse 1:20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Deixe sentar. Irmãos, há muito mais coisas em Apocalipse, dessas cartas, do que o que poderíamos ver em um dia inteiro. Muita simbologia, muitas coisas maravilhosas. A palavra Apocalipse significa revelação, e é justamente isso que Apocalipse é. Uma revelação, porém, não é uma revelação dada a qualquer um, porque é uma revelação cheia de símbolos, números com significados, né? A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e fica todo mundo esperando se levantar um monstro por aí que não vai se levantar nunca, porque Apocalipse não é uma revelação dada a quem não tenha realmente o desejo de conhecer as coisas de Deus. Requer revelação mesmo, estudo mesmo, cansar os olhos mesmo. Você vai ter que estudar tanto que de repente você vai ter que passar a usar óculos. Pode acreditar nisso. Então, nós vamos nos deparar com, na sequência, as cartas escritas às 7 igrejas. 7 é o número da perfeição. Então, quer dizer, Deus está dando estas cartas às 7 igrejas como um símbolo, porque na verdade todas as igrejas que existirem sobre a terra estariam incluídas em uma dessas situações. 7 é o número da perfeição. Quando eu falo de igreja, por favor, não confunda com qualquer denominação que tem nome de igreja. Tem lugar por aí escrito assim, igreja evangélica não sei de quê. Não, é o nome. Igreja evangélica, na verdade, é aquela cujo ensino do evangelho é a matriz, é a realidade dentro dela. Eu não considero igreja onde as pessoas dizem que Jesus Cristo não cura, porque o evangelho diz que ele cura. Eu não considero igreja onde as pessoas dizem que não existe mais demônio, porque o evangelho diz que tem demônio, ide por todo mundo e expulsai os demônios, então é porque tem demônio. Eu não considero igreja onde distribuem sal ungido, sapato ungido, rosa ungida. Eu não considero igreja onde fazem correntes e campanhas. Então, para deixar claro, quando eu falo que é uma operação de Deus visando todas as igrejas, que você não confunda o meu todas. Eu não considero universal igreja, eu não considero a tal da igreja da graça igreja, eu não considero igreja católica igreja, eu não considero igreja pentecostal Deus é amor igreja. Isso eu preciso deixar claro, senão eu não durmo. Eu tenho que deixar isso cada vez mais claro. Então, aqui está falando de igreja, ele está se dirigindo, as cartas são direcionadas àquilo que Jesus Cristo considera igreja. Igreja é aquilo que zela sobre a sua palavra, pois ele diz o que? Em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Só recebe a manifestação de Jesus quem é igreja. Mas a igreja é aquele que o ama guardando os seus mandamentos. Isso é claro na Escritura. Então, na sequência lá do capítulo 2, vai começar dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Primeiro detalhe, ao anjo da igreja. Jesus está dando uma carta para o apóstolo João, e para cada carta ele faz o apóstolo João escrever ao anjo da igreja. Aí ele vai continuar dizendo assim: estas coisas diz a
aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E em cada prelúdio de cada carta, Jesus vai demonstrar que é Ele quem está falando, amém? Nesta ele diz essa declaração, depois na outra ele vai dizer, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Aí depois ele vai dizer, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, são nomenclaturas que não recaem sobre o apóstolo João. São nomenclaturas que recaem especificamente sobre Jesus Cristo, porque ele está dizendo para que o João escrevesse a quem? Por ordem dele, ao anjo da igreja. E nós já vimos pela simbologia bíblica, ainda a matéria que nós estamos espalhando pelo mundo, mas ainda está pouco conhecida para o meu gosto. Nós temos nos empenhado para que essa matéria vá adiante. Na simbologia bíblica, nós vemos que anjo é referência de liderança espiritual. E aqui Deus trata os líderes destas igrejas, não importa se o nome deles era apóstolo, bispo, presbítero, pastor, o título não importa, importa que eles eram a liderança que Deus havia constituído naquele lugar. Então, João, escreve, vai lá, entrega essas coisas, digo eu, Senhor, o que eu falo? Você fica de bico calado. Amém, meu irmão? Porque sou eu quem está dizendo. Com uma liderança, só quem trata é Jesus. Amém, meu irmão? Você já entendeu isso? Com uma liderança, só quem trata é Jesus. O menor não pode repreender o maior, senão ele entra em maldição e paga caro. Você já entendeu isso também? Isso é fácil de entender. Então, Jesus tem algo a tratar com cada uma dessas 7 igrejas, que vai ser símbolo de todas as igrejas, e ele fala para João, escreve, vai lá e entrega. Não manda João mencionar absolutamente nenhuma palavra. João, como um bom servo, foi lá, escreveu e mandou para as 7 igrejas que estavam na região da Ásia. E no verso 2 aqui, diz que conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se dizem, si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Conheço as tuas obras. Quem é que pôs à prova? Quem é que achou mentiroso? A quem Jesus está se referindo? A uma liderança. Jesus está colocando essa palavra sobre a liderança, dizendo que aquela liderança detectou certas coisas, entendeu certas coisas. Não está falando para toda a igreja. Não. Por quê? Porque certas coisas só são detectadas pela liderança. Porque tudo na Escritura e no mundo é uma questão de desenvoltura, crescimento espiritual. Todos percebem a mesma coisa? Não. Muitos falam de muitas coisas, como a gente costuma dizer. Tem gente que fala do que não sabe. Por exemplo, você é testemunha de que esses CDs que nós estamos distribuindo o mundo afora é um projeto de Deus que você mesmo tem visto Deus falar, você não tem visto? E, no entanto, a minha esposa por pouco não apanhou lá em Minas, onde o presidente das associações dos pastores disse assim, vocês têm que parar de jogar CD nessa cidade. Quer dizer, Deus nos mandou fazer e o homem está querendo se opor. Então, Deus vai agindo, e aqui, o que acontece nesse verso 2? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os maus. Então ele está dizendo que aquela liderança, ele detectou coisas. No crescimento espiritual desta liderança, é que Jesus vai agindo um monte de coisa, vai mostrando, vai ajustando. Todos percebem a mesma coisa? Não, claro que não.
Como é que uma liderança que caminha na igreja há 15, 20 anos, tem um crescimento espiritual, pode ser comparado com alguém que está na igreja há 2, 3, 4, 5 anos? E o tempo de aprendizado, e o tempo de leitura bíblica, e o tempo de oração? E o tempo de estudo, como é que fica? E as experiências não falam alto? Nada é mais precioso do que a experiência. Todos temos a mesma experiência? Não. Você já foi arrebatado? Para alguns, inclusive alguns que estão aqui dentro, essa história de arrebatamento é mentira. Você já contemplou anjos? Nem todos. Já teve sonhos proféticos? Nem todos. Isso tudo é uma questão de experiência, e a experiência gera o quê? Um crescimento espiritual. É a sua intimidade com Deus. Então Jesus está tratando com a liderança, está dizendo que conhece as obras dele, e mediante as obras desta liderança, assim será o retrato da igreja. Quando a liderança é morta, a igreja é morta. Quando a liderança está realmente buscando em Deus, desejando o que Deus deseja, encampando sobre si os projetos de Deus, a igreja também desperta. O povo também acorda e começa também a buscar as coisas que são do alto e não as que são de baixo. Quando a liderança é carnal e só pensa nas coisas da terra, você encontra os membros da igreja dizendo o quê? Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, Deus vai me dar aquilo outro. E essas coisas são apenas carnais, são apenas coisas temporais, passageiras deste mundo efêmero. Mas quando a liderança é espiritual, você vê os membros estudando Bíblia, orando, pesquisando, crescendo na graça e no conhecimento, e nada falta para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque a promessa é que as demais coisas serão acrescentadas. Você vê aqui no verso 20, 2:20, diz assim: tenho, porém, contra ti, já está falando para outra igreja, mas é tudo uma coisa só, porque todas as palavras se aplicam a todos. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Para quem Jesus está falando? Para a liderança. Eu tenho contra ti, ou seja, meu irmão, se Jesus está dizendo que tem contra uma liderança alguma coisa, significa que esta liderança, ela não é cega, ela não está iludida, ela não está enganada, ela não está conseguindo entender, ela não está se apercebendo, não, nada disso, ela sabe. Jesus está dizendo, eu tenho contra ti, tu toleras essas coisas, tu aceitas essas coisas, tu permites essas coisas, ou seja, eu estou cobrando de ti, eu te botei aí para quê? Amém? Então quando a gente diz assim, quem é que manda na igreja? É o povo, Jesus. Não, quem manda na igreja é o pastor. Amém? Porque é Jesus que cobra dele, não é? Eu te botei aí, tu está esperando o quê? Tu está tolerando Jezabel, tu está permitindo que ela engane os meus servos. Eu estou tratando contigo, te arrepende. Amém, querido? Não entra nessa. Quando nós estudamos teologia no seminário, existe uma pergunta que costuma reprovar todo mundo. Os professores do seminário, eles vão ministrando a aula, a história da igreja e profecias bíblicas. Depois lá eles escrevem assim, na prova, eles colocam assim, quem é a autoridade dentro da igreja? Aí aqueles mais espirituais, né? Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Aí quando recebe a prova, recebe com maior 0. Porque dentro da igreja quem manda é o pastor. Amém? Claro que é. Sem dúvida que é. Ele obedece a Deus. E tem coisa que Deus está esperando ele fazer. Por isso, meu irmão, é aquilo que a gente costuma sempre dizer. Você que distribui os nossos CDs, você que distribui os nossos estudos, procure o povo, amém? Porque as lideranças sabem que estão caídas,
Mas enquanto elas ainda são sustentadas por dízimos e ofertas, elas não estão nem aí para o que você diz. Eles fazem até os cálculos: não, eu vou continuar levando isso assim, porque vai dar tempo de eu me aposentar, vai dar tempo do meu filho terminar o seu estudo, vai dar tempo de eu fazer aquele outro projeto carnal. As lideranças não estão nem aí, meu irmão. Quando elas estão acomodadas dos bens da terra, elas não estão nem preocupadas com a espiritualidade que você lança. Então, quando o nosso CD, os nossos estudos, que são revolucionários, batem na mão deles, eles tentam logo fazer o quê? Jogar para dentro da gaveta e trancar 7 chaves. Aí eu te digo, dá de presente sim para os pastores, mas não esqueça o povo. Se você der 1 na mão dos pastores, joga 10 na mão do povo. Você dá 2 para os pastores, joga 20 na mão do povo. E assim vai fazendo a obra, porque quando eles quiserem sufocar, vai ter alguém do meio do povo se levantando e mostrando na cara deles. É este o trabalho. Jesus está dizendo que trata com lideranças porque elas são responsáveis. Agora, tem cartas aqui que Jesus fala que a igreja está um caos, está um horror, que talvez ninguém escape dali, mas ele não vai tratar direto com o povo. Quando ele escreve a carta, ele escreve a quem? Ao anjo da igreja. Meu irmão, se a liderança não muda, o povo não muda. Se a liderança não muda, o povo não muda. A liderança tem que mudar para que o povo mude. Aí você diz assim: então um monte de gente aí está perdido. De certa forma, sim. De certa forma, muitos estão perdidos. Porém, há uma palavra lá no verso 23... matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Então, Jesus sonda mentes no plural, corações no plural, e depois ele individualiza dizendo a cada um. Ou seja, vai tratar com todos e vai ver com cada um segundo as suas obras. Aí há um escape. E é nesse escape que nós estamos trabalhando. Entende, irmão? É neste escape. Jesus deixou uma brecha para que a gente passe por cima de lideranças e revele a verdade ao povo da igreja, aos pequeninos. Por isso eu te digo, se você quer distribuir os CDs, meu irmão, que você tem adquirido, distribua, mas não para lideranças, não perca tempo com lideranças, vá ao povo, porque Jesus está tratando com cada um individualmente. Não perca tempo de dar de presente um CD para um pastor batista, você perdeu tempo e gastou dinheiro. Não perca tempo de dar de presente um CD para um pastor da Assembleia, você perdeu tempo, meu irmão. Não perca tempo de ir andar não sei quantas léguas para chegar na casa de um pastor presbiteriano. Você perdeu tempo, meu irmão. Ele está acomodado e acovardado em cima do pedestal dele, repousando no salário dele. Ele jamais vai querer mover uma palha. Ele está acomodado, está sepultado. E é por isso que você não vai ver Deus contando com gente velha do Evangelho. Deus vai contar com os novos. E isso que Deus tem falado em nosso meio, que vai levantar o quê? Uma nova geração. E tem dito mais, já começou a levantar esta geração, e nisto eu me alegro, porque sei que sou a voz principal para que esta geração se levante. O Senhor nos tem achado com graça, misericórdia e compaixão. Agora, você comendo Bíblia, você também será uma voz dessa. Porém, a voz da restauração, ela não é uma voz de pouco conhecimento, ela não é uma voz de dúvida, ela não é uma voz de talvez, ela não é uma voz de quem sabe, ela não é uma voz de cada um na sua, tudo bem, sorripe, paz e amor. Não, a voz dos últimos tempos é uma voz que entra radicalmente para rachar e fazer a diferença. Você tem lido Bíblia? Ou tem se enganado? Você tem lido Bíblia ou tem se iludido? Não pense, irmão, que você consegue. A Bíblia diz que Deus um dia faz separação, não diz? Jesus diz em João 15, que toda a vara nele que não dá fruto, ele corta e
lança fora. Não sou eu quem está dizendo isso, quem diz isso é a Bíblia. É o teu Deus, é o Deus que você serve. Ele diz: a vara em mim, quer dizer, não basta você estar nele, você vai ter que dar fruto, senão mesmo estando nele, ele corta. É isso que está escrito. Leia João 15, você vai ver que é isso que está escrito. Você tem que dar o fruto. Que fruto é esse? Quando há em ti um crescimento espiritual, você dá o fruto, meu irmão. Você cala a boca dos mercenários, você expulsa demônio, você cura enfermo, você faz a obra, desde que haja fruto na tua vida. Se não houver fruto na sua vida, você fica aí quietão no banco, acomodado. A igreja é um cinema, você vem para cá, eu sou um show para você. Eu estou tocando uma música, ai que bom, que música legal. Eu estou pregando, hoje eu ouvi a palavra. Você fica vivendo que nem um sonho. Mas se você realmente cresce espiritualmente, Deus investe na sua vida, e daqui a pouco, meu irmão, Deus está te enviando aos 4 cantos desta terra. Se você cresce espiritualmente, você se prepara para um dia olhar para a tua casa e dizer assim: foi bom ter morado aqui, agora a minha morada será debaixo das asas do Altíssimo, habitando com o Onipotente. Entende? Largando tudo e indo, porque quem serve a Cristo, meu irmão, não tem. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Você quer ser nascido do Espírito? Você quer realmente não saber de onde vem nem para onde vai? Quer pegar carona mesmo com o Espírito Santo, ser guiado mesmo? Deus precisa de gente, meu irmão, de renúncia. Deus precisa de gente valente, que pague o preço. E aqui, a liderança, você vê no verso 20, voltando, que a liderança sabe das coisas que estão erradas. Eles sabem, mas eles não tomam a coragem, porque às vezes mexer em certas coisas é mexer nos seus próprios privilégios. Porém, servo de Deus tem que entender que o único privilégio que temos é encontrarmos o centro da vontade de Deus. Se não achamos isso, meu irmão, vamos viver uma vidinha iludida. Vai visitar aí os hospitais e acha lá um monte de crente caído em cima dele. Jesus não cura? Ué, cura, claro que cura. Vai olhar por aí quanto crente derrotado, quanto crente em completas misérias. Não, Jesus disse que veio para dar vida e vida com abundância. Tá, mas para todo mundo, de graça? O Evangelho tem seu preço, o Evangelho tem a sua renúncia, e dia a dia nós estamos incentivando você a isso, a pagar o preço e a renunciar. Observando outra passagem aqui, no capítulo 2 ainda, do verso 26 ao 29, diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que eu vejo aqui? A autoridade tremenda que Deus deu à sua igreja. Aquele que guardar as minhas obras governará, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações. Há quanto tempo isso está escrito aqui, hein? Que Jesus nos daria autoridade sobre as nações? 500 anos? 600? 1000 anos? Isso está escrito aqui, meu irmão, há 2000 anos. E até hoje você vê a igreja se vendendo para os políticos ao invés de reinar sobre as nações. Está aqui escrito. É mentira? Estou entendendo mal? Ele nos dará poder sobre as nações, e este poder que ele deu para a igreja
não se cumpriu e não vai se cumprir. Somente quando Ele próprio descer no Monte das Oliveiras e implantar o milênio é que haverá um reinado sobre todas as nações. Por quê? Porque os pastores fracassam. Jesus Cristo diz que dá poder para reger as nações com um cetro de ferro, que é a sua palavra, está lá em Apocalipse capítulo 1, mas a igreja se vendeu ao mundo. Por quê? Porque era melhor ter um salário do que ver o poder de Deus em ação. Era melhor ser reconhecido nos gabinetes sociais e usar roupas finas do que realmente ver a glória de Deus. Foi isso que a igreja considerou as lideranças. Porém, não esqueça do escape do verso 23, meu irmão. Você também tem escapado. Como a ave escapa do laço, assim o Senhor tem tido misericórdia de você. Você não serve às leis das nações, porque elas não põem o pão na tua mesa. As leis das nações não te dão poder sobre a pombagira e sobre os demônios. As leis das nações não te garantem as vestes, mas o teu Deus te garante tudo isso, muito mais, com poder e glória. Então, meu irmão, você vai ver uma série de situações nestas cartas em que nós poderíamos ficar aqui dia após dia. No culto passado eu deixei que você meditasse sobre um determinado texto. E agora eu estou te pedindo, meu irmão, medita sobre a questão das cartas. E veja a autoridade e os fatos que aqui acontecem. A autoridade que Deus dá à sua igreja principalmente. Agora, tem outro detalhe ainda triste. Apocalipse 3:20. Aqui em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas lá em cima, no verso 14, diz ao quem? Ao anjo da igreja. Aí depois Jesus vem dizer, eis que estou à porta. O que eu quero dizer para você? O objetivo de Jesus Cristo, quando ele diz ao anjo da igreja, é que quando a coisa acontece através da direção da igreja, ela rapidamente toma a vida de todos. É por isso que ele está se preocupando em direcionar-se, em especial, à liderança, ao líder, ao anjo da igreja. Aí ele diz, eis que estou à porta e bato. Se a liderança abrir a porta, significa que a liderança se rendendo aos seus princípios e proclamando os seus princípios, rapidamente ele alcança todo o povo. Mas, porém, as lideranças não fazem isso. Aí nós ficamos com o escape de capítulo 2, verso 23, que ele vai tratar individualmente. Porém, irmão, considera agora o que eu vou te dizer. Você tem encontrado a vida? Não porque eu estou aqui, porque Deus tem tido misericórdia da gente. Mas você tem encontrado a vida? Você tem visto a Bíblia ser valorizada neste lugar de uma maneira tremenda? Aleluia. E Deus tem falado contigo face a face? Você tem carregado no teu corpo as marcas de Jesus Cristo? Você tem recebido milagre aí na sua mente, no seu coração, no seu espírito? Você tem recebido? Agora, olha para trás e vê de onde você saiu, vê quantos estão mortos lá. Se a liderança da igreja de onde você veio tivesse aberto as portas para Cristo, aqueles lá não estariam no caminho da perdição. E não seria só você escapar, mas você escapou. E eu sei que você escapou. E você escapou por um milagre realmente indescritível. No começo desse ministério, Jesus nos jogou no alto desse morro e disse, quem quiser a minha palavra vai ter que subir esse morro. Eu disse, meu Deus, não passa carro na porta, para você esperar um táxi aí você vai penar, não tem ônibus, não tem nenhuma linha, e Jesus falou, é lá mesmo. Eu falei, lá em cima, é lá mesmo. Quem quiser vai ter que ir lá. E é isso que nós temos visto. Procura igrejas por aí, é campanha, é corrente, é leiloando o povo de Deus para os políticos, não é isso? É isso.
tem igrejas, claro que eu falo igreja, você abre aspas, por favor, igrejas fazendo a novena da Sagrada Família. Estamos há 2000 anos do Evangelho, a era da igreja já chegou ao fim e tem gente ainda fazendo a corrente de Josué, lá do Antigo Testamento. Olha do que você escapou, meu irmão. Nós não estamos falando que você escapou do catolicismo, que você escapou do espiritismo, da maçonaria, da magia negra, do Seixunoê, dos testemunhas de Jeová, do adventismo do sétimo dia. Eu estou falando que você escapou de igrejas com rótulo de evangélica, meu irmão. É isso que você escapou. Onde o teu pastor jamais vai aceitar o que pregamos aqui, ou o teu ex-pastor, porque ele sabe que aceitar o que ele pensa, na verdade, que aceitar essa verdade comprometeria, mas ao contrário, Jesus o honraria. Só que ele acha que não, porque a visão dele foi carnal, e agora ele não consegue mudar. O que é a marca também do nosso ministério. Aquilo que Jesus nos falar, a gente faz. Se ele nos mandar voltar atrás, a gente volta na mesma hora. Amém? Porque nós queremos ver a glória de Deus. Então, querido, atente em especial para o verso 23. E veja: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Comece a orar pelos aqueles irmãos que ainda estão mortos da onde você saiu. Enquanto você tem sido curado, lá da onde você saiu estão dizendo que Jesus não cura. Enquanto Deus tem falado contigo, da onde você saiu, estão dizendo que Deus não fala mais. Enquanto você tem visto a mão de Deus poderosa, não, tem dito para você lá da onde você saiu, que estamos no mundo, e tudo que sucede ao mundo, sucede à igreja. Não, mas aqui você aprendeu que Jesus Cristo disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então olha de onde você saiu de um lugar onde tinha Bíblia, só que lacrada com 7 selos, e agora você sabe que a Bíblia verdadeiramente, se você crer, ela se torna a palavra de Deus, e se tu creres, verás a glória de Deus. Amém, meu irmão? Então, querido, continue se alimentando da Bíblia, continue se alimentando na intimidade do seu quarto, continue desejando ouvir Deus, e não esqueça de valorizar o que Deus fez na sua vida, porque a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.